Hi, boa noite aos amigos e amigas do Evangelho da Noite. Sejam muito bem-vindos a mais esse culto abençoado, durante o qual nós vamos estar em profundo contato com as esferas mais altas, mais evoluídas da espiritualidade. Vamos ficar banhados durante os próximos 43 minutos, completamente envolvidos pela suave atmosfera das vibrações superiores, que vão visitar os nossos lares físicos e espirituais de forma a fazer uma reharmonização, a fazer uma reenergização, a fazer uma sanitização dos nossos ambientes físicos e espirituais. Os nossos lares e os nossos corpos, que são os nossos templos. Então a gente só tem a agradecer, salve, ao nosso patrono São Francisco de Assis, que tanto nos envolve, nos orienta e nos conduz. Então, para começarmos esse culto, que é o culto do dia 17 de abril de 2025, nós vamos ler uma página do livro. Vamos ver aqui. É o livro Fonte Viva. E vai ser a lição 4, cada qual. Vamos colocar aqui uma luz, que não é divina, mas nos auxilia na leitura. Acaba sendo divino, né? Porque propicia a que possamos chegar na mensagem, né? É a lição, a mensagem 4 do livro Fonte Viva, cada qual. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, escrevendo para os Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 12, versículo 4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente, pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade.
O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência e do ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima dos teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Graças a Deus. Isso aí que é o verdadeiro você se colocar à disposição da vontade divina, que é o Espírito Santo no mundo, né? Quando você se habilita a receber o Espírito Santo, receber com aspas, a você ser mais um veículo do Espírito Santo na Terra, da vontade de Deus na Terra. Amém. Graças a Deus. Obrigado, graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange bendita, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e graças aos nossos guias e protetores, os nossos espíritos guardiões e todos aqueles colaboradores do Evangelho da Noite que participam desse banquete espiritual que é esse culto. Queremos agradecer a semana inteira que recebemos desde a última vez que estivemos juntos. Toda a proteção, todo o amparo e toda a inspiração, o aconselhamento para fazermos a escolha certa e seguirmos na estrada certa. Graças a Deus. Mais uma vez aos teus pés, Senhor Jesus Cristo, queremos receber a visita dessa caravana do Evangelho da Noite, que vai bem dizer o nosso lar físico e espiritual, a todas aquelas pessoas às quais estamos ligadas no plano físico e no plano espiritual, que vem a constituir a nossa família harmônica, também a família física encarnada e a família do plano astral. Mais uma noite de estudo, de sabedoria, queremos agradecer a oportunidade, agradecer ao amável convite para participarmos deste banquete e pelo fato de efetivamente termos podido aproveitar esse convite e comparecer. Então aqui estamos aos teus pés para realizar mais um Evangelho da Noite no nosso lar, rogando que a espiritualidade possa fazer da melhor maneira o seu trabalho e que nós possamos estar de portas e janelas abertas para recebermos esta verdadeira bênção, que é a visita da equipe do Evangelho da Noite. Então abençoa, Senhor, nossos bons propósitos e dá-nos a permissão para dar por iniciado
o culto do Evangelho da noite de hoje, dia 17 de abril de 2025, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Hoje, então, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 13 do Evangelho de Lucas, que é onde estamos. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 13 e hoje, por incrível que pareça, vamos terminar o capítulo 13, tá? Serão os versículos de 31 a 35, tá? Que o Pastorino subdividiu em duas lições. Os versículos 31 a 33, recado a Herodes. E os versículos 34 e 35, queixa de Jerusalém. E aí, o Lucas descreveu assim: naquela mesma hora, vieram alguns fariseus dizendo-lhe: sai e vai embora daqui, porque Herodes quer matar-te. E disse-lhe Jesus, entre aspas, que é, supostamente que Jesus, exatamente o que Jesus disse: indo, dizei a essa raposa, eis, expulso obsessores e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia me aperfeiçoo. Mas devo caminhar hoje e amanhã e no dia seguinte, porque não convém a um profeta morrer fora de Jerusalém. E aí ele continua aqui, ó. Agora os versículos 34 e 35. Jerusalém, Jerusalém, que o Pastorino intitulou Queixa de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, a matadora dos profetas, a apedrejadora dos que lhe são enviados, com exclamação. Quantas vezes eu quis ajudar teus filhos, como uma galinha aconchega seu ninho sob as asas, e não quiseste, e não quiseste. Eis que vos é deixada vossa casa, e digo-vos que não me vereis até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Vamos lembrar que o Cristo está se aproximando a hora parecida com o momento que nós vivemos. Nós estamos, hoje é uma quinta-feira, já, quinta, participando da Semana Santa, Então, que seria quinta-feira, hoje é quinta-feira da Semana Santa, amanhã é a sexta-feira da Paixão, quando Jesus morre, O sábado fica tudo tranquilo e o domingo é a Páscoa, quando ele renasce. Ou na tradição é a ressurreição, quando ele ressurge. E aqui na descrição de Lucas está nesses momentos próximos, Começou com o último domingo, o domingo de Ramos, Que é quando ele entra, aqui no caso não é essa lição, quando ele entra na cidade e as pessoas, como de hábito, que estavam indo para essa festa do Pêssar, que comemorava a transposição
do Mar Vermelho, né? Comemorava a travessia que o povo judeu fez do Mar Vermelho, porque aí vai em rumo à liberdade, né? E aí, mas ele já está ali naqueles momentos finais, e ele está, inclusive, o tempo todo aqui durante esse capítulo 12, né, 13, e já vindo lá do 12, ele está ali em periferias, falando com os discípulos, alterna, né? Tem horas que ele fala com os discípulos, ensinamentos mais diretos, porque supostamente eles são iniciados, mas não são tão iniciados ainda assim. Aí ele vai e fala para o povo que segue ele, que religiões diversas, pessoas sem religião. E aí, quando ele fala para o povo, ele fala parábolas. Mas a gente sabe muito bem que as parábolas também servem para os discípulos, porque os discípulos também ouvem as parábolas e não conseguem interpretá-las todas sempre, né? Então, as parábolas também são para os discípulos. Quando ele fala diretamente com os discípulos, às vezes, os próprios apóstolos, né? Porque os apóstolos são os 12, né? Escolhidos. Mas são 12 que já eram discípulos, né? Já estavam ali mais ou menos na espreita de ver esses apóstolos que foram escolhidos, eles já estavam ali esperando o Filho de Deus, esperando, e aceitaram Jesus como sendo. Mas tem muitos discípulos que também aceitaram e vão seguir Jesus, que apóstolo quer dizer seguidor, né? Discípulo. Mas quando a gente fala apóstolo, está falando dos 12 eleitos. Mas tem mais uma centena ali que seguem ele, desde lá do batismo de João, que eles já estavam esperando, que o João pregava, né? Então tinha um monte de gente esperando. E eles vão continuar seguindo ali quando Jesus vai caminhando pela Judéia, aquela parte ali da Galileia. E a primeira pregação é para quem está ali em volta, porque esses são os que estavam esperando, entendeu? Porque aí você não vai dizer, mas lá do outro lado do mundo tinha os japoneses, tinha os tailandeses, tinha os chineses, mas esses não estão sabendo. Não em princípio, ele vem para esse povo ali. Por isso ele começa no micro para expandir. É claro que a mensagem que ele trouxe é para todo mundo. Para todo mundo do mundo. Mas num mundo que não tem meios de comunicação, né, não tem nenhum meio de comunicação, nem a coisa mais básica, que era um jornal escrito, era a carta, né? Carta quem mandava eram os poderosos, eram os reis, que aí escreviam lá na pele do animal e mandava através do seu empregado, seu mensageiro, né? O povão não mandava carta, tá? No máximo que podia acontecer era você mandar o chefe de família, mandar um familiar seu levar uma notícia ou pegar coisas que estavam com parentes em outra cidade, né? Porque na mesma cidade ia na casa do outro e falava, mas às vezes quando estava a 2 cidades de distância, aí tinha que mandar alguém, geralmente o mais novo, né? E aí não tinha nada que pudesse ser escrito para perpetuar. A essa altura, o Velho Testamento já está escrito e fica guardado lá na sinagoga no Santo dos Santos. Mas é um livro de consulta na sinagoga e só é retirado em momentos sacros, né? Assim mesmo, assim, durante uma cerimônia, né?
aos sábados, quando vai ter a leitura, e aí tem uma pessoa encarregada que entra lá no Santo dos Santos, pega o livro, que o livro eram aquelas rolos de pergaminho, né? Porque você ia escrevendo, aqui, né? Aí, quando isso aqui estava cheio, isso aqui é a pele de um animal. Aí você pegava uma outra pele de animal e continuava a escrever. Para ser um livro, eu costurava uma pele de animal na outra. Aí ia ficando assim. Aí depois eu pegava e enrolava, até porque a pele é dura. Aí eu enrolava as peles assim. Para consultar, aí eu tinha que ter uma bancada e abrir o pergaminho, entendeu? E pesadíssimo, né? Não precisa nem dizer isso, né? Não dava para fazer um livro só num rolo, não. Os pergaminhos, o livro era em vários rolos de pergaminho, aí tinha que anotar lá, né? Livro de Levítico, não sei se na época já dividiam em versículo, acho que não. De tanto a tanto, entendeu? Parte 1, parte 2. Então precisava de uma sala, né? Para guardar, isso era o Pentateuco. Veja bem, está falando do Pentateuco, não era uma fartura de livros, não. Esses livros que compõem o Velho Testamento, porque depois vem todos os profetas maiores, todos os profetas menores, as cartas. Isso daí veio depois, tá? Nem é a Bíblia judaica, né? Que vocês sabem, né? Quando fala, tá na Bíblia, tem várias Bíblias. Tem variação do conteúdo, dependendo da denominação, que ela aceita como Velho Testamento e que ela aceita como Novo. Né? Esses católicos, mesmo assim, a Bíblia dos ortodoxos não é a mesma Bíblia dos católicos apostólicos romanos, que são praticamente os únicos que a gente conhece. Tem, né, os católicos ortodoxos, aqueles ortodoxos gregos, que aí tem uma igreja católica russa, né, uma outra vertente, né? E o que não é que o texto dentro do livro mude, não, a seleção dos livros é que muda. Às vezes muita gente implica com o Apocalipse de Paulo, de João. Enfim. Então a gente está falando lá do Pentateuco, né? Que está dentro da sinagoga, que está dentro do Santo dos Santos. Né? E que não é qualquer pessoa que entra, só a pessoa autorizada a pegar e depois guardar. E aí, Jesus está falando daquele povo que está seguindo ele ali na periferia, tá? Então, naquela mesma hora, vieram alguns fariseus dizendo-lhe: sai, vai embora daqui, porque Herodes quer te matar. Aí a primeira coisa que alguém vai me perguntar é assim: mas os fariseus que estão falando isso para ele? Ué, você não vem dizendo que os fariseus odiavam Jesus, né? Porque o Jesus está pregando exatamente tudo que os fariseus professam e acreditam, né? Que é uma adesão muito grande ao fazer, a maneira que faz, aos costumes, né? E eles tinham muita aderência a essa religião, no questão de performance, né? Tem que fazer assim, tem que... Né? Você vê que eles foram repaginados, eles estão na Igreja Católica nesse negócio da roupa, né? Aí aquelas roupas todas que o padre veste, né? Aí tem a época que é verde, depois agora nessa época é roxo, aí tem o tempo comum, aí tem aqueles chapéus para marcar a hierarquia. Isso tudo, né? Você pode ver que Jesus não falou uma linha, não gastou o seu tempo.
uma linha sobre isso, né? Isso tudo vem depois. E aí, esses fariseus, é porque nenhuma dessas linhagens era homogênea, né? A como nessa época vários judeus começaram a seguir Jesus. E até hoje você tem uma linha do judaísmo que são os judeus messiânicos, que são judeus, mas acreditam no Cristo, se aceitam Cristo como Filho de Deus. Então, esses fariseus aí, eles já estavam assim, né? Aqueles fariseus que estavam aí, eu estou achando que o que esse cara fala tem pertinência, hein? Acho que é melhor a gente seguir. E aí vieram avisar ele. E disse-lhes Jesus, indo, aí Jesus manda um recado para Herodes. Por isso que o pastorino intitulou Recado a Herodes. Indo, dizei a essa raposa, o Herodes, eis que expulso obsessores, realizo curas hoje e amanhã. E no terceiro dia me aperfeiçoou. Aí, assim, ele está dizendo, o tempo não é o tempo de Herodes, o tempo é o tempo dele, que ele está seguindo. Ele nem é o instituidor do tempo. Quem é o Pai. Ele está dentro de um tempo daqueles tempos. Naqueles tempos. E ele está falando que ele está seguindo um roteiro divino que está acontecendo, degraus de inicialização. Entendeu? Se você for ler lá nos outros evangelhos, tem essa marcação, tá? Porque no terceiro, repara, tudo assim, depois que você atenta para o número, pelo que ele está querendo dizer, fica muito claro, né? Indo dizer a essa raposa, eis que expulso obsessores, estou realizando meu trabalho, e realizo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia me aperfeiçoo, fecho a minha tarefa, né? A minha evolução. Mas devo caminhar hoje e amanhã, seguindo essa missão, esse apostolado. E no dia seguinte, porque eis que vou caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Porque não convém a um profeta morrer fora de Jerusalém, né? Isso tem que ser realizado aqui, que é a cidade, né, que está sediando esses eventos, né? Como é que a gente pode ter certeza disso? Pela continuação que é queixa de Jerusalém. Mas, na verdade, não é uma queixa, é um relato, né? Ele está só mostrando. Aí o pastorino botou, o versículo 34 e 35, queixa de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, a matadora dos profetas e apedrejadora dos que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como uma galinha aconchega seu ninho sob as suas asas, e não quisestes. Quem não quisestes, né? É a cidade, são as construções de pedra. Jerusalém, repara, é o povo que está lá encarnado nessa época, que é os que estão apedrejando. A construção, as casas de Jerusalém, os prédios não vão apedrejar ninguém. Quem apedrejava é quem morava lá. Parece, então, a nossa terra hoje. Vai ter transição, não vai ter? Depende de quem está encarnado, né? Da evolução de quem está encarnado. Por quê? Porque, assim, Cristo está lá assistindo a gente, a espiritualidade está esperando a gente fazer a transição. Quer fazer hoje? É só todo mundo se fazer a metanoia hoje.
Nem precisa todo mundo, né? É um percentual, porque ainda não vai ser um mundo onde o bem prevalece. Então nem é todo mundo, é um percentual, né? E aí ele está falando, quantas vezes eu quis ajuntar seus filhos como uma galinha. Aí ele está falando desse povo que está sendo preparado para recebê-lo. E não quisestes, porque eles eles matam os profetas, matadora, Jerusalém, Jerusalém, matadora de profetas e apedrejadora dos que lhe são enviados. De quem que ele está falando? Por exemplo, ele está falando desse povo todo do Velho Testamento que foi. Não adianta você ir lá na Ásia cobrar isso dessa gente lá, porque nem receberam. Ele está falando desse daqui, ó, 12 tribos a juntar os filhos. São as 12 tribos de Israel, né? Está todo mundo esperando o Cristo. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. José e Benjamim são os últimos. São os filhos mais novos, né, de Jacó. E aí, ele está lembrando. Aí vem outro final, último versículo do capítulo 13. Eis que vos é deixado vossa casa, e digo-vos que não me vereis até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Aí, assim, não dá para explicar tudo, que essas muvucas todas aconteçam lá no Oriente Médio. Olha o que está acontecendo. E ali é um centro de convívio e burilamento dessas tribos, desse início aí. Repara, até porque os muçulmanos vieram do profeta Maomé, que é o Muhammad, e que vieram de linhagens que também remetem lá ao Pentateuco, ao início lá do Velho Testamento, né? Então, hoje eles estarem lá, reivindica a terra, quer converter, aí um quer converter. Se bem que, por exemplo, os judeus não acham que todo mundo tem que ser judeu. Pelo contrário, né? Você não vê judeu pregando em praça pública, fazendo gestões para que as pessoas se convertam ao judaísmo, né? Então, eles compreendem, porque também tem por trás o sentimento de serem um povo escolhido. Mas então, eles foram um povo escolhido para receber o Filho de Deus. Eles não receberam. Olha o povo, né? Jesus partiu para o mundo. E graças a pessoas que depois nem eram judeus. Aí foi quando eles descobriram, né, que o Novo Testamento não era mais uma das linhas do judaísmo. Era uma outra coisa completamente diferente, era um outro momento, né? E levou tempo, né, para chegar a essa conclusão. Já tinha décadas que o Jesus tinha morrido, se vocês vão ver em Atos dos Apóstolos, quando eles começam, os cristãos, né, começam a viver em comunidades, né, eles fundam lá a Comunidade do Caminho, e o povo começa a ver que eles são diferenciados, que eles têm modos de vida diferenciados, que eles têm práticas diferenciadas, e aí começam a chamá-los de cristãos. Mas isso décadas depois que o Cristo morreu, pelo menos umas duas, que começam a ser chamados de cristãos, que eles começam a ver, não, eles seguem a Cristo. Quem? Aquele que esteve aqui, que a gente crucificou, matou, vilipendiou, né? Aquele que a gente não recebeu bem, a gente não reconheceu ele como filho de Deus, né? E os outros que não eram judeus, que nem tinham religião, depois no final, lá no Atos dos Apóstolos, você vê que eles começam a aceitar melhor, porque
porque eles não têm o ranço do Velho Testamento de ter tido uma outra religião, né? Começa que uma boa questão é lá quando já estão sendo instituídos, mesmo os cristãos antigos têm conselhos para definir se tinha que seguir o Velho Testamento e o Novo. Se valia aquele negócio de não comer o bicho de pata fendida, de não trabalhar no sábado, entende? Tem um conselho de ter que o homem ser circuncidado. Era uma questão, no início lá do cristianismo, era uma questão séria. Ué, mas o cristão tem que ser circuncidado? Até eles pensarem, não, porque isso é uma prática do Velho Testamento, por que uma pessoa, um cristão que aceite agora a Cristo vai ter que ser? Entenderam? Então agora nós vamos passar para o nosso passe, que vocês vão receber esse passe da espiritualidade. Então vocês vão pensar no santo da sua devoção e da egrégora dele, da falange, né? A gente indica São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa, que é o patrono, né, da nossa casa, do nosso culto, mas vocês podem também pensar nos seus guias e protetores espirituais e espíritos que vos envolvem e vos auxiliam. E vamos nos colocar de forma confortável e seguir esse mantra que eu vou ler. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Graças aos nossos queridos guias espirituais e anjos da guarda. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite.
queremos agradecer a mais esse banquete espiritual do qual participamos, na paz e no amor do Senhor. Agradecer a visita que recebemos dessa equipe espiritual em nossa casa, podendo sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, assim como os nossos corpos, que são os nossos templos, que foram reharmonizados e reenergizados. Queremos ainda pedir um quanto de energia para essa humanidade encarnada e desencarnada. Pedir um quanto de energia para o planeta Terra, Gaia, como sendo um organismo vivo, único. E também para todos esses líderes espirituais encarnados, encarnados e desencarnados, que estão à frente de etnias, de grupos religiosos, que são os pastores desse enorme rebanho, que todos possam ser abundantemente protegidos, porque estão sendo atacados, e inspirados, envolvidos, protegidos e inspirados, para poderem fazer essa condução física e no plano espiritual também, a condução de todas essas etnias, esses povos, para que possam se posicionar de maneira benfazeja, de maneira bem sintonizada com as vibrações mais altas, para que possam atuar nessa transição planetária de forma positiva e, mais ainda, Senhor, envolver abundantemente todos esses irmãos que estão na liderança material da Terra. Esses, então, mais envoltos e mais iluminados precisam ser protegidos do ataque espiritual e divinamente inspirados. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio, durante os quais nós vamos colocar as nossas demandas, inclusive por terceiros. Nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que possamos ter uma excelente semana, envolto pelas luzes e vibrações do Cristo, graças a Deus.